Muito bem, só trazendo algumas observações, a partir ali do Photoshop 2021, essa interface inicial ela foi alterada. Quando você abre o software, vai cair nessa página, tem como você remover isso aqui, se você quiser, para já abrir diretamente dentro da área de trabalho do programa. Então aqui ele vai te mostrar o início, né? Tem como você criar um novo arquivo por aqui, tem a parte aqui de aprendizado, onde vai te mostrar algumas alterações, coisas novas aqui do software que foram implementadas mais recentemente. Tem como puxar fotos do Lightroom, tá vendo? Os arquivos, enfim. Então isso aqui bem tranquilo. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Quando você pede para criar um novo arquivo, interface dessa forma, mas não tem segredo, largura, altura, né, resolução. Você coloca 72, 300 dpi, troca aqui para centímetro, para polegada. Aqui é a dimensão da resolução, né? E aqui em cima a resolução, se é centímetro, se é milímetro, se é pixel, enfim. Aqui o título, o fundo que você quer, né? Bem tranquilo. Padrão de cor eu recomendo deixar nesse aqui mesmo, Adobe RGB. Vou dar um OK aqui para criar esse arquivo. Muito bem, aí dentro aqui dessas questões, joguei essa nova imagem aqui e eu quero fazer a apresentação aqui sobre as novidades, né, as alterações. A primeira aqui, principal, essa ferramenta já havia sido implementada antes, mas agora ela está mais refinada, que é, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa janelinha, né, que fica sempre pendente aqui para mim. Ó. Você pode ocultar ela, você pode fixar ela nessa barra, né, redefinir a posição. Então você tem alguns ajustes aí que você pode trocar ela de lugar, depois você pode habilitar ela aqui no menu de janela novamente, aqui na barra de tarefas contextual, tá vendo? E o que é essa barrinha? Por exemplo, aqui eu tenho selecionar objeto. Ele vai identificar qual que é o sujeito principal, né, o objeto principal da imagem, o modelo, enfim, e ele vai fazer uma seleção para mim automática dele. Olha só, identificou que é a modelo aqui, certo? Outra coisa, ele apresenta alguns tutoriais, né? E outra coisa, vou cancelar essa seleção. Se eu pego, por exemplo, essa ferramenta aqui novamente, né, da ferramenta de seleção de objeto, e deixo marcado, por exemplo, essa opção aqui em cima, olha só, quando eu desço para minha imagem, ele me mostra só o céu, por exemplo, só as montanhas, ele já entende que isso aqui é modelo, tá? Então isso aqui agiliza um pouco a sua seleção. Por experiência, mesmo assim, mesmo com esses refins inteligentes, eu ainda prefiro utilizar a Pen Tool. Tá? Mas é por questão assim de preferência mesmo. Mas dependendo da situação, se precisar de um recorte rápido, isso aqui vai agilizar demais, tá? Então funciona muito bem, tá bem mais inteligente essa questão, ó. Só as pedras aqui, por algum motivo, eu tô interpretando as pedras e o céu ali juntas. Mas acontece, então ó, separa só a água, né? Só o céu, então por exemplo, quer saturar só essa água, vou clicar nela aqui, ele vai selecionar só a água para mim. Olha só, eu posso livremente, agora que eu tenho uma seleção, vamos imaginar, vou criar um ajuste aqui de matiz e saturação. Ele vai estar aplicando só nessa água. Se eu aumento essa saturação, ele cria uma máscara para mim. Ele vai alterar só a saturação e a cor da água. Ó. Água mais azulada, né? Não é a forma ideal, aqui eu estou só apresentando essa questão, tá? Não é a forma ideal de você trocar essa cor ali dessa maneira, não. Que é um pouco agressivo. Ó, vou deletar essa camada. Então, por exemplo, existe também uma outra opção. Vou jogar uma outra imagem aqui que pode funcionar melhor. Olha só, vou mostrar nessa imagem aqui, por exemplo. Vou fazer uma seleção aqui do objeto. Peguei esse objeto aqui. Mas antes é interessante que você duplique a camada, tá? Ou rasterize ela, vou deixar duplicada. Agora eu vou pegar a seleção desse objeto. E uma vez que esse objeto é selecionado, você clica com o botão direito nele. Lembrando, olha lá a camada que eu tô, né? Eu tô na cópia dela. E eu vou clicar nessa opção aqui, ó. E ele vai fazer uma espécie de Content Aware para mim. Ele vai apagar essa imagem e fazer o preenchimento com o fundo. Em alguns casos fica meio ruim. Em alguns casos fica bom, aqui ficou muito bom, tá? Então olha só aqui o antes e depois, o resultado é bem satisfatório, ficou muito bom isso aqui. Fora isso, uma outra questão aqui que a gente tem, vou voltar para a primeira imagem e vou abrir aqui o filtro Camera Raw. Também a gente tem os Neural Filters, né? Por exemplo, vou pegar um retrato. Tem aqui filtro, Neural Filters, essas atualizações aqui desses Neural Filters entraram a partir de 2022. Tem algumas coisas interessantes aqui que valem a pena. Porém, lembrando essas funções, tá? Essa aqui do Neural Filters, ela é só para quem tem o Photoshop original, assinantes da Creative Cloud. Então, se o seu Photoshop não tiver aí atualizado, conectado com a Creative Cloud, você não tem acesso a algumas dessas funções. Aqui eu não baixei elas, mas eu vou apresentar para você. Aqui tem filtros, por exemplo, de suavização de pele, onde ele modifica um pouco o seu retrato, usando aí o inteligência artificial para fazer. Então você tem esses, estou apresentando aqui por alto, pode fazer uma alteração do clima, em alguns casos fica bom, em outros casos não fica tão bom. Harmonização e aproximação da modelo com o fundo, tá? Fazer uma ambientização.
Tem aqui funções de colorir a imagem, então você clica aqui, você tem que baixar os arquivos, ele vai baixar todos os arquivos e ele faz uma colorização aqui automática por inteligência artificial para você também, tá? Aqui ele vai fazer uma ampliação da imagem, buscando ali restaurar e manter a resolução, muito bom. E desfoque inteligente entre planos, né? Isso aqui é realmente muito interessante, que dá uma profundidade maior na sua imagem. É remoção de artefatos, tipo alguma aberração cromática, alguma coisa estranha na sua foto ali, alguma distorção, ele faz essa remoção e restauração, né? Ele vai buscar por elementos aqui na sua imagem que tem algum dano e vai fazer a restauração automática. São macetes assim que agilizam bastante, que fazem em certo ponto compensar, né? Você às vezes recorrer a isso aqui para agilizar um pouco o seu trabalho. Logicamente, isso não descarta a possibilidade de você dominar isso aqui manualmente, porque possivelmente você precisa fazer ajustes, ou uma hora ou outra você tem que fazer esses recursos aqui, essas modificações manualmente. Eu vou cancelar aqui, vou mostrar as alterações aqui do Camera Raw. Aqui, por exemplo, quando a gente clica aqui nessa máscara, ó, ele já informa para mim desses novos recursos aqui que foram utilizados, né, acrescentados. Eu posso, por exemplo, selecionar o assunto, ou selecionar o céu, ou parte da modelo, por exemplo, objetos. Ele vai fazer identificação para mim, colchete de abrir. E aqui no caso, nesse teclado aqui que eu estou utilizando é o acento agudo, mas normalmente é o colchete de abrir e de fechar, você amplia e diminui o raio desse pincel, mas pode ser o acento agudo, tá? Então ele pode interpretar, por exemplo, pessoas, ele busca aqui, carrega, ele vai fazer uma leitura que tem uma pessoa aqui nessa imagem. Olha, identificou ela, você faz a seleção só da modelo, já recortada do fundo, você pode fazer uma edição dela separada desse fundo pelo Camera Raw, a forma aí mais prática, mais agilizada para você. Por exemplo, ele pega partes da pessoa, ó, a pele do rosto, né, a pele do corpo, ali ele já identificou só as sobrancelhas, ó, somente a esclera, só a íris, esclera a parte branca, a íris a cor do olho, né, o centro mesmo, a bolinha. Ó, só os lábios, os dentes, se quiser clarear só os dentes, ou deixar com outra tonalidade, cabelo, ele identifica só o cabelo. Então, por exemplo, no cabelo dela, ele vai pegar uma máscara, ele vai criar uma máscara só para o cabelo. E aqui a gente pode alterar a exposição, deixa o cabelo mais escuro, o cabelo um pouco mais claro, aumenta o contraste no cabelo dela, aumenta os realces ou as sombras, ou a temperatura, se o cabelo vai estar mais claro, vai estar, tá vendo? Então é interessante o nível dos tons dessas sombras no cabelo dela. Aí eu posso aqui, ó, ampliar a intensidade, a força disso, eu tiro, que é o original, e aqui o que eu tô alterando, né? E aí, se você precisar de mais máscara, você clica aqui, criar máscara, ó, e aí a gente pode buscar por mais elementos aqui na imagem para fazer edição. Ele vai buscar mais partes, né? Vai buscar o céu, por exemplo, vai buscar outros elementos aí na sua foto. Então é muito válido, também muito interessante, muito bom para você agilizar os seus processos aí de edição. Vai ter a ferramenta de band-aid de carimbo aqui por dentro também, que ele vai fazer uma restauração. Então, às vezes você tem algum elemento que você não quer, você pode utilizar isso aqui, mas não é tão bom, tá? É melhor você fazer, você dá um OK, termina de editar aqui no Camera Raw, vai para o Photoshop e resolve por aqui, posteriormente, os ajustes finais que você precisa. E resumindo, basicamente são essas as alterações. Uma coisinha ou outra de interface, igual o íconezinho da folhinha, em vez de ser uma folhinha, virou um maisinho, mas é coisa bem simples mesmo. Basicamente, as alterações são essas.